Boa tarde a todos. Hoje vamos começar mais um dia de estudo sobre o nosso livro O que é o Espiritismo, trazendo um pouco a reflexão sobre a nossa doutrina espírita, né? Vamos hoje dar continuidade no livro que é Espiritismo, na 16ª aula, né? Onde vamos dar ênfase sobre a valorização da vida, né? Abordando os temas do aborto e suicídio. Vamos fazer um estudo sobre a aula de número 11, Sinal Verde, notas breves. Antes, vamos fazer a abertura com a nossa prece, agradecendo a Jesus, agradecendo a Deus, nosso Criador, a falange de luz desta casa, Senhor Neocárdio, de Maria, do nosso irmão Abu de Malek, que aqui nos auxilia, nos ampara, trazendo à luz o trabalho da consciência, com esta falange de luz, de amor, de caridade e de fraternidade que tanto nos auxilia. Na prece de Jesus, pedimos a proteção para que possamos desenvolver o trabalho dessa tarde em luz, em harmonia e em equilíbrio. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. Pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não os deixeis cair em tentações, mas livrai de todo mal, pois vosso é o reino, o poder e a glória para todo sempre. Vamos então abordar no sinal verde de número 31, notas breves. Notas breves. Não perca tempo, não fuja ao dever, respeite os compromissos, sirva quanto possa, ame intensamente, trabalhe com a dor, ore com fé, fale com bondade, não critique, observe construindo, estude sempre, não se queixe, plante alegria, semeie a paz, ajude sem exigências, compreenda e beneficie, perdoa quaisquer ofensas, atenda à pontualidade, conserve a consciência tranquila, auxilie generosamente, esqueça o mal, cultive sinceridade, aceitando-se como é e acolhendo os outros como os outros são, procurando, porém, fazer sempre o melhor ao seu alcance. Então, essa lição de número 31, são notas breves, né? Notas breves onde a gente não perca tempo com os milindres, como a gente já falou aqui. Não fuja do dever, né? Procure assumir os seus compromissos, ainda que nas dificuldades. Claro que tem aqueles dias que são bem difíceis, mas a gente não pode aniquilá-los de nossa vida, respeitando os compromissos, servir o quanto possa, que aí eu acho que é isso atrelado a não fuja aos deveres, ame intensamente, né? Trabalhe com a dor, com força, com perseverança, orando com fé, fale com bondade às pessoas, não critique, mas observe construindo, né? Fazer observações não necessariamente é criticar, é fazer observações para construir este trabalho. Então, a gente estudando sempre, a gente abre esse campo de reflexão, né? Não se queixe, plante a alegria, semeando a paz, ajude sem as exigências, mas compreendendo o ambiente e se beneficiando dele para tentar beneficiar também, conservar a consciência tranquila e esquecendo o mal,
né? Então eu acho que esse é um ponto da aula 31, né, em notas breves, que se associa, né? Como a gente já falou, que a doutrina espírita ela é uma sequência lógica, né? Por isso que ela é atrelada à ciência. Então temos aqui também essa estrutura, né, que a gente segue da Federação Espírita do Estado de São Paulo, essa sequência lógica dos ensinamentos e dos estudos de Kardec. Então, hoje a gente vai falar da valorização da vida, do aborto e do suicídio. Aonde eu não vou fazer uma ênfase no livro, né? Eu fiz uma pesquisa na internet e acrescentei algumas coisas. Mas aqui do livro eu pontuei algumas partes para a gente poder estudar. O aborto e o suicídio são duas graves faltas que, quando o espírito deve encarnar num corpo humano, em vias de formação, um laço fluídico que não é outra coisa senão a expansão de seu perispírito, ou seja, o desenvolvimento do nosso perispírito a partir da consciência inteligente, aonde a gente vai desacoplando questões que não servem mais para a gente ir assumindo novos conhecimentos e novas oportunidades. Então, desde o momento da fecundação do óvulo, o espírito já começa a sua união ao corpo que se desenvolve. É o começo de uma nova encarnação e de uma nova oportunidade para o ser imortal. Esse é o princípio da vida. Programando-lhes a volta em nosso convívio, a prometer-lhes socorro e oportunidade. Qualquer que seja a época da concepção, o aborto significa a interrupção de uma nova vida orgânica. É a interrupção de um processo reencarnatório e, quando provocado, é um crime perante a justiça divina. Porque isso são notas, em termos gerais, de várias religiões, e no caso da doutrina espírita, quando a gente interrompe algo da criação, do Criador. Mas a gente vai aprofundar ainda mais. É toda oportunidade que desperdiçamos hoje, certamente poderá retornar amanhã à custa de muitas lutas. Todo filho é empréstimo, né? Então, todo filho a nós, seja pai, seja mãe, cada um no seu papel na vida das leis da natureza e da natureza humana, animal também. Então, todo filho é um empréstimo sagrado que deve ser valorizado e melhorado pelo cinzal do amor dos pais para a oportuna devolução ao genitor celeste. Então, aqui, em nós, enquanto sociedade, temos uma missão um com os outros, que é na luz do progresso. Em relação ao suicídio, o suicídio é voluntário, é uma transgressão da lei divina. Está no mesmo contexto. O suicídio é uma decisão individual. O aborto não necessariamente. Mas o suicídio é uma decisão individual, onde eu, enquanto ser encarnado, tomo a decisão de seguir com a minha vida ou não. Então, nesse sentido, o suicídio é uma transgressão, né, das leis divinas. Então, algumas consequências, né, que levam ao suicídio: a ociosidade, a falta de fé, né, a descrença na imortalidade, o pensamento de que tudo acaba com a vida ou a simples dúvida de quanto ao futuro, que dentro da doutrina espírita tem um mundo, né, vasto de explicações sobre isso. Então, espíritas acreditamos que a imortalidade ela faz parte do nosso ser, né? Então, nós, enquanto espíritos, não morremos, né? Temos a pluralidade entre a vida material e a vida espiritual. Entendemos que nada acaba, a vida é infinita. E enquanto ao futuro, entendemos que o futuro ele é infinito, né?
mas ele tem um processo de progressão. Então, a nós é dado o livre-arbítrio, deste livre-arbítrio estamos condicionados às leis divinas, então estamos dentro de um limite fluídico. Quanto a isso, temos a infinitude e a possibilidade de nos desenvolvermos enquanto infinito. Então, o olhar sobre esses dois temas da doutrina espírita é sempre no sentido de que nós, seres humanos, no caso do aborto, independente das questões, que a gente vai navegar um pouco aqui, mas independente das questões, né, independente do porquê, do fato, né, então não vamos fazer análise de fato, mas sim análise de consequência de posturas individuais, né? E aí, continuando aqui, a questão do suicídio, alguns espiam sua falta imediata, outros numa nova existência, que será pior do que aquela cujo o curso interrompemos. Então é como se fosse uma somatória numa próxima encarnação. Então temos algumas falas, né, algumas narrativas do, por exemplo, eu me suicidei pela garganta, talvez tomando um veneno, alguma coisa assim. Numa próxima vida, talvez eu nasce sem as mãos, né? Então você tem várias consequências que, de novo, ela é individualizada. Então, quando a gente pensar nos nossos atos em relação ao aborto ou suicídio, nós sempre vamos ter uma consequência individualizada. E também, quando se fala do aborto, nós temos um ato individualizado, sem entrar no mérito da consequência, né? Porque o aborto é uma consequência de um ato, seja do pai, seja da mãe, ou seja do malfeitor em relação à mãe. Então o aborto ele está dentro de todo esse aspecto, não apenas colocado sobre a mãe, mas sobre tudo que se envolve no aborto. É esse olhar que temos que ter para a gente não individualizar essa responsabilidade como falamos da mãe, mas a gente vai fazer um aprofundamento aqui. Então, o efeito mais grave do suicídio é o lesionamento do perispírito. Como eu disse, uma ação que fizemos aqui no suicídio, isso fica lesionado no nosso perispírito, né? Como a gente falou no começo aqui da aula, a importância, né, do perispírito no nosso processo de evolução. Prolongando no perispírito e também, né, ele prolonga também a perturbação espiritual. Por quê? Porque nessas duas questões aqui, nós temos um ato inconsequente. Essa inconsequência, normalmente, ela está muito atrelada à matéria. No plano espiritual, podemos, né? Partimos daqui e lá nos mantemos o mesmo. Como a Gênese Espírita traz do bem e do mal, né? E do inferno. Então, o inferno está dentro da nossa consciência. Lá vamos nos manter dessa forma. Então, o que acontece? Uma das questões, por exemplo, dessa perturbação espiritual, alguns dos suicidas podem ressentir-se nos efeitos da decomposição. Então, alguns deles, né, alguma dessas pessoas que se suicidam, elas podem estar totalmente ligadas à carne, que no seu processo de decomposição lá do corpo, né, elas sentem isso. E tem muitas narrativas, e se eu não me engano, em um dos livros de Kardec, O Céu e o Inferno, ou eu não lembro se era o Livro dos Médiuns ou O Céu e o Inferno, acho que o Céu e o Inferno, que narra um pouco, né, tem algumas narrativas de alguns dos espíritos, né, em trabalhos como a gente faz aqui nessa casa, em alguns dos espíritos passam essas narrativas das consequências ali do que eles fizeram de suicídio. Por exemplo, se eu não me engano, teve um que se jogou de uma ponte lá na França, lá no período do século XVII, século XVIII, e ele sentia, né,
aquelas sensações do corpo a partir do seu suicídio, ele sentia, e aí conforme ele foi conversando, ele foi entendendo e aquela dor foi se depurando dele, né? É o Céu e o Inferno que tem essas mensagens, mas também tem alguns livros de André Luiz que traz isso, né? Alguns livros narrados por Chico Xavier, escrito por Chico Xavier, e alguns outros. Sim, a gente vai ver isso na frente também, que o suicídio não é só esse. Você tem um suicídio inconsciente, consciente, você tem um suicídio a partir dos seus vícios, os vícios químicos, os vícios de pensamento, os vícios do alimento, do desequilíbrio, né? Então, posso também ter o desequilíbrio e isso hoje, com a ciência, é mais consciente, então isso passa a se tornar um suicídio consciente. Aquele inconsciente é uma pessoa que toma os remédios, tem problemas mentais, etc. O seu cognitivo não é atuante, então ela pode ter também um processo, esse processo inconsciente. Então, assim como o aborto, essas duas questões elas são muito polêmicas, mas a gente sempre tem que olhar com uma visão mais individualizada. E aí é isso que eu vou trazer aqui, por isso que eu não vou seguir tão regradamente esse livro. Então, espíritas têm razões para evitar este terrível escape à vida, a certeza de uma vida futura. Alguns antídotos para não se chegar ao suicídio, por exemplo, a prece, né? Então aqui, depois temos a parte B, que aí eu faço uma leitura final conclusiva. Então a gente vai fazer algumas concepções aqui, também a partir dos livros, do Livro dos Espíritos, né? Então a gente tem a questão 358, onde a pergunta, né, de Kardec para os Espíritos é: constitui crime a provocação do aborto em qualquer período da gestação? Aí a resposta dos Espíritos é: há crime sempre que tem a transgressão das leis de Deus, as leis divinas, né? Uma mãe, ou quem quer que seja. Então a doutrina espírita que ela já esclarece, né? Uma mãe ou quem quer que seja. Porque, como eu disse, o aborto não necessariamente é um ato da mãe. O aborto também é um ato das pessoas que estão em torno, ou como qualquer ação do ser humano, eu passo a ter responsabilidade de algo quando eu sou complacente com aquilo, quando eu apoio aquilo, etc. Quando eu ajudo a pessoa a caminhar cada vez mais para aquela questão negativa. E então, de novo, aqui a gente não vai entrar no mérito sobre vítima ou não vítima. A gente vai entrar no mérito de uma questão consensual, ou seja, da consciência, a partir de uma ação da mãe ou de quem quer que seja. Então vai ser esse nosso panorama aqui. Cometerá crime sempre quem tirar a vida a uma criança antes do seu nascimento. Então, nós temos aqui, seguindo o que já temos de consciência, né, a que ponto é o aborto. Então, e a gente vai falar isso um pouco mais na frente, mas a partir da concepção do ser inteligente, tá? Isso na visão espírita. Por isso que impede, né, então, uma criança antes de seu nascimento, por isso que impede uma alma de passar pelas provas a que servirá de instrumento o corpo que se estava formado, ou estava se formando. Nesse caso aqui, a gente tem a pequena introdução que eu dei no início, é isso, né? A visão espírita sempre é do progresso. A partir do momento que eu tenho uma oportunidade de vir à matéria, são para mim espiar as minhas provas, né? E o mesmo se está em torno da família ou da sociedade. Então é quando a gente fala da psicosfera, do ambiente, enfim, é quando eu tenho a permissão divina, porque isso aqui a gente não sabe, mas dá um trabalho tremendo, né? Existe todo um processo para que a gente volta essa vida presente, né? Tem todo como a gente vê nas obras de André Luiz, todo um processo da espiritualidade para estruturação de um ser, da nossa consciência, para que a gente faça
as verificações dos nossos atos em vidas passadas para entendermos o que vamos fazer para a vida futura. Então, por isso que a gente sempre vai estar, e aí muitas religiões têm a mesma opinião, quando a gente está embasado no que é a lei divina ou não, né? Então, aí na questão 880, a pergunta: qual o primeiro de todos os direitos naturais do homem? O de viver. Por isso é que ninguém tem o de atentar contra a vida de seu semelhante, nem de fazer o que quer que possa comprometer-lhe a existência corporal, que foi o que eu expliquei antes. Na questão 344, em que momento a alma se une ao corpo? A resposta: a união começa na concepção, mas só é completa por ocasião do nascimento. Desde o instante da concepção, o espírito designado para habitar certo corpo, a este se liga por um laço fluídico, que cada vez mais se vai apertando até o instante em que a criança vê a luz. O grito que o recém-nascido solta anuncia que ela se conta no número dos vivos, dos servos de Deus. A consciência contemporânea, por meio de diversas contribuições, vem confirmando a visão espírita acerca do momento em que a vida humana se inicia. Então, quando ele diz isso aqui, a ciência, a doutrina espírita afirma essa certeza definitiva, estabelecendo uma ponte entre o mundo físico e o mundo espiritual, quando oferece registros do que o ser é pré-existente da morte, a morte biológica. A tese da reencarnação, que o Espiritismo apresenta como eixo fundamental para se compreender a vida e o homem em tua amplitude, hoje é objeto de estudos de outras disciplinas do conhecimento humano, que através de evidências científicas confirmam a síntese filosófica do Espiritismo: nascer, morrer, renascer e ainda progredir, tal é a lei. Então, como eu falei, sobre na introdução que eu coloquei no livro, que eu tirei do livro para fazer uma introdução, que são as leis do progresso, as leis da vida, a imortalidade, a pluralidade da existência ou da alma, nascer, morrer e renascer. Assim, e aí, quando a gente interrompe um renascimento, a gente pode estar fingindo a nós por um laço fluídico, quando a gente coloca aqui, que eu posso ter um processo obsessivo, mas também a oportunidade de nascer, morrer e renascer de um indivíduo, sempre olhando de uma forma individualizada, onde todas não são iguais. Então, o que precisamos entender? Que sobre as leis divinas, Deus faz a concepção de cada indivíduo por ele, pelos seus próprios atos. Por isso que, quando vem algo da sociedade em encontro às leis divinas, podemos falar sobre questionamentos, temos que entender que nem toda luta tem o mesmo fundamento. Dentro de um fundamento existem vários aspectos, e todos os aspectos eles podem ser manipulados. As leis divinas, elas não são manipuladas, ela é um para todos. Então, na doutrina espírita, quando a gente fala de uma mãe ou quem quer que seja, o quem quer que seja é a abertura do funil, que é as leis divinas, para a saída dele, que é algo maior. Então vai atingir a tudo e a todos. Nessa questão aqui, em que momento a alma se une ao corpo, a gente explica, a lei divina explica, a doutrina espírita explica essa concepção aqui. Eu fiz questão de pôr o texto sem nenhuma simplificação dele, porque é importante a gente entender isso aqui. Porque a gente tem que ter o cuidado de não tirar uma conclusão
sobre eu não querer assumir as minhas responsabilidades de um ato que eu faço. Não querer assumir, colocar em algo, numa instituição, ou em Deus, ou nas leis divinas, aquela responsabilidade que me cabe. Enquanto a mãe ou quem quer que seja. Isso é muito importante para que a gente entenda e que a gente possa assumir os nossos compromissos com a tal lei. Assim, não se pode conceber o estudo do abortamento sem considerar o princípio da reencarnação, que a parapsicologia também aborda ao analisar a memória extracerebral, ou seja, a capacidade que algumas pessoas têm de lembrar espontaneamente de fatos com elas ocorridos. Então, até que ponto um ato desse, independente do motivo, vai me deixar com a consciência tranquila, que é exatamente lembrar espontaneamente de fatos com nós ocorridos. E aí, voltando aqui, estando na mãe ou em quem qualquer que seja, porque aí a gente está falando da consciência. Antes de seu nascimento, dentro da lei do renascimento, se estrutura ainda a terapia regressiva a vivências passadas que a psicologia e a psiquiatria utilizam no tratamento de traumas psicológicos originados de outras existências, inclusive em pacientes que fizeram a prática do aborto. Né? Então é só isso. Quando a gente se preocupa com estas questões coletivas da sociedade, na prática do suicídio, que tem crescido cada vez mais, e a gente vai falar um pouco, e na prática do aborto. E aqui eu não deixo opinião minha pessoal, mas eu deixo o seguinte, a reflexão individual. A reflexão individual é o que nos faz acertar. Porque se a gente for pela reflexão coletiva, podemos estar cometendo o mesmo erro e a mesma injustiça, ainda que possamos ter sido injustiçados. A questão 359 pergunta: dado o caso que o nascimento da criança pusesse em perigo a vida da mãe dela, né, mas ficou errado aqui, haverá crime em sacrificar-se primeiro para salvar a segunda? Então é um ponto importante também, né, que no Livro dos Espíritos, Kardec aborda essa questão. E a resposta deles é: preferivelmente de se sacrificar o ser que ainda não existe, a sacrificar-se o que já existe. Né? E aqui existe uma relação muito legal que em outros livros a gente tem de interação quando se fala na preparação do retorno à vida corporal. Então, todos os segundos da nossa vida existe uma missão, existe uma oportunidade de crescimento, de entendimento e de desenvolvimento, que é, no último suspiro da vida, temos a oportunidade de refletir, de aprender, né? E isso é muito falado dentro da doutrina espírita. Também é falado, por exemplo, quando alguém sobre você cessar a vida de alguém, daquela pessoa que já está em estado vegetativo. Também existe estudos sobre isso, fala e reflexões sobre isso. Então, esse ponto aqui, ele se encaixa exatamente nesse momento. Então, há situações de um processo de parto, vamos colocar assim, que naquela situação, como eu sempre trago, né, as leis divinas, ela é avaliada cada ponto individualmente, né? Outras igrejas mesmo
traz isso. Quando se fala do juízo final, por exemplo, no caso da Igreja Católica, aqui é algo similar a isso. Não é porque, como diz os Espíritos, preferível que se sacrifique o ser que não existe, né? Que ele está sendo concebido. Isso também está dentro da ética médica, né? Na medicina. Por quê? Aqui você tem uma questão que essa passagem, e eu particularmente vi algumas pessoas passar por essas questões, e você percebe a mudança no caso da mãe, mas do pai ou dos avós, quando aquele feto, né, não pôde vir à vida, né? Eu passei por isso na minha família, né? O meu pai teve uma situação dessa. E a gente vê que são essas situações que muitas vezes mudam o percurso de uma família, porque em situações como essa, como a gente vai ter uma criança à vida, né? Isso 95% é relacionado na cultura, na nossa cultura, na nossa natureza, com felicidade, com alegria. Quando isso não é concebido, você tem diversas frustrações, mas não necessariamente você tem algo ruim. Eu acredito, por exemplo, na experiência da minha família, eu não estava lá, né? Não fisicamente, mas na minha mente passa muitas coisas. Mas é a oportunidade que a gente tem de refletir sobre muitas coisas, sobre mudanças de conduta, de comportamento, né? Que tudo isso está atrelado aqui, a questão do aborto e ao suicídio, que é dar valor à vida, né? Então, isso aqui às vezes quando a gente não passa parece frio, né? Parece, enfim, você tem uma porção de sentimentos, mas na verdade aqui é onde muitas pessoas param para pensar sobre a existência de Deus. São momentos como esse que as pessoas passam para refletir sobre a natureza, e aí essa natureza da vida, né? A diferença também da intensidade das missões a serem cumpridas, porque algumas vezes a gente entende que um dia é cumprimento de missão. Isso. 100 anos é cumprimento de missão. Então, às vezes a gente não tem a intensidade de perceber quanto é esse cumprimento. Sim. Na verdade, a gente tende a respeitar a definição aí que a natureza deu para gente. Sim, exatamente. E é que você tinha saído, mas eu tinha colocado isso num sentido, por exemplo, da pessoa que está em estado vegetativo, e aí as pessoas começam a tomar a decisão por sim ou por não da continuação da vida daquela pessoa. E tem muitas... da eutanásia. E tem, inclusive, no espiritismo básico, né, com base, eu não sei a eutanásia onde está, se está no céu e inferno, ou nos livros dos médiuns, ou na Gênesis, de Kardec, que fala da eutanásia e fala... tem questões no livro dos Espíritos. E aí fala sobre o último suspiro, o ser tem a oportunidade de aprender algo, né? Então é isso que eu estou colocando aqui quando a gente fala dessa decisão, né? Porque, e aí eu estou tentando detalhar um pouco melhor, quando o livro dos Espíritos trazem isso, né? O que quer dizer? Aqui, entre se sacrificar uma vida que está plena e outra que está começando, que sacrifique aquela que está começando, não a que está plena, porque a que está plena tem muito a aprender ainda, e a que está começando, às vezes aquele é o momento dela aprender sobre a entrada na vida, né? Lá no hospital, o médico optou pela vida da criança e faleceram os dois, a mãe e a criança. Foi trágico no hospital. Só que essa opção foi do médico de retirar a criança
para que ela tivesse vida. A criança já veio falecida e a mãe acompanhou a criança. Foi muito pesado, muito difícil. Isso só mostra que nós não temos arbítrio nenhum sobre as situações que nós acreditamos que temos. Exatamente. E aí fica a questão, né? Nesse caso, é uma questão, enfim, talvez o médico queria salvar os dois, né? Enfim, a gente não pode julgar, mas aí é que está o ponto, né? A criança, como falou aqui, né? A criança é um ser que está ainda em formação. No caso, a mãe já estava em formação, né? Já estava formado. E então, não é algo simples, né? Não é algo simples, mas a gente traz essa reflexão. Então, os espíritos referem-se aqui ao ser encarnado após o nascimento. Com o avanço da medicina, torna-se cada vez mais escassa a indicação desse. Então, o que está entre parênteses aqui? Que isso, em determinado momento, vai ficar em desuso, mas ainda não está em desuso. Ainda acontece numa quantidade menor. Também temos que lembrar o seguinte: esse diálogo entre Kardec e os espíritos, lá no século XVII, século XVIII, era um período que, por exemplo, a medicina ainda engatinhava muito. Você tinha mínimos recursos, né? Então também é um diálogo daquela época. Então aí você tem, e olha só, isso aqui são falas de Kardec, né? E para você ver como ela é contemporânea. Então, conforme a evolução da medicina, isso fica mais em desuso. Mas como você trouxe, né? Esse caso é um caso que aconteceu aqui, recente. 2 semanas foi muito. Entendeu? Foi assim. Eu acho que foi uma lição para a família, é um aprendizado, uma experiência. Mas para nós do hospital foi um impacto muito grande. A moça tinha 19 anos. Então, assim, tem estrutura, evoluiu, não é mais o tempo de Kardec, mas tem coisas que fogem. E sempre, claro, diante das leis divinas, elas fogem do arbítrio humano. Ela estava no momento, no centro cirúrgico, acompanhada por médico, e ocorreu a passagem de ambos. Exato. E aí também é o seguinte, independente da questão da tecnologia, você vai ter situações que sempre vão estar limitados àquilo que é para acontecer, né? Num fio de agulha. Então, era uma decisão, talvez que envolvia ali o médico, mas, enfim, a gente não sabe, né? Como eu falei no começo, é tudo individual. Por isso que as notas breves do sinal verde fala muito sobre isso, né? Então, nesse caso, eu acho que é a questão criticar o médico, né? Então a gente não sabe ali a intenção dele, então a gente tem que ter esse cuidado para não criticar, mas é algo muito complexo mesmo, enfim, e é tudo individualizado, né? Quem sabe essa família não tem a oportunidade de receber uma mensagem dessa mãe que se partiu com a criança e receba uma boa notícia de conforto e de consolo, né? Sim, e quem sabe não era para as duas crianças, porque era uma jovem, né? Não é uma criança, mas uma jovem e a criança, talvez era a hora deles partirem mesmo, né? E o tipo de abortamento, essa indicação de aborto, todavia, com as angústias que provoca, mostra-se como situações de prova e resgate para pais e filhos, como pode ser esse caso. Desejamos que assim seja, né? Experimente a dor educativa, né? Então a dor, ela é educativa, infelizmente. A dor educativa, importantíssimo. O mais importante do que experimentá-la é aceitá-la, né? Aceitar essa experiência, porque eu creio que não seja nada fácil, nem para médico, nem para marido que ficou, nem para família que perdeu ali algo que era tão esperado. Exato, e aí por isso que no começo eu coloquei a introdução, como introdução, na verdade, o que seria a aula, né? Que é a esperança no futuro, né? A fé
no Criador. Então, esse processo de aceitação, que é entender as leis, como você mesmo deu na palestra, tudo isso está dentro das leis divinas, né? A gente compreender, mas o compreender ele é resultado do sentir. Então, primeiro eu vou sentir para compreender nesse processo de dor educativa, que em situações como essa, que estava limitado a uma situação, propiciando desse modo a reparação e o aprendizado necessário. Quem sabe não teve, nesse caso dessa família, com a jovem de 19 anos e a criança recém-nascida, mas que são dois seres no plano espiritual, entendeu? E talvez foi um momento dos dois terem uma dor educativa juntos, nessa frustração de chegar à vida, né, e não conseguir, lá em cima fazem alguns ajustes, alguns entendimentos, fazem os estudos, por exemplo, como André Luiz fez, né? Então são essas oportunidades que Deus nos dá. Por isso que eu gastei um pequeno tempo aqui para a gente entender que a questão do aborto e do suicídio, ela é, como eu sempre digo sobre algumas coisas, ela é uma ferramenta. Ela é uma ferramenta a partir do nosso comportamento, das nossas decisões de consciência. Mas a partir dessa ferramenta tem muito aprendizado, positivo ou negativo. Se eu fizer ou se eu estou dentro de uma família que faça isso, eu posso aprender também. Né? Então, que não ocorra isso, ou aprender, né? Os resultados disso, né? Então, como eu falei, a mesma situação que aconteceu com essa jovem de 19 anos foi o que aconteceu com a minha avó, entendeu? E ao mesmo tempo, quando a gente fala das questões do suicídio, a gente vê hoje no dia a dia com mais facilidade, né? Então vamos continuando aqui. Na questão 372, que objetivo visa a providência criando seres desgraçados como cretinos ou idiotas? Aqui é num sentido, não no sentido que a gente conhece, eu não vou entrar em detalhes para explicar, né, o que significa cretinos e idiotas, isso está lá no dicionário, tá? Não é... Eram usadas na época, né? Hoje elas tá no jargão popular, mas ela tem um fundamento, existe uma ciência por trás dessas palavras. Bom, então vamos à resposta dos espíritos. Os que habitam corpos de idiotas são os espíritos sujeitos a uma punição, ou seja, idiotas, pessoas com problemas e transtornos mentais. Tá? Sofrem por efeito do constrangimento que experimentam e é dado da impossibilidade em questão de se manifestarem mediante a órgãos não desenvolvidos ou desmantelados, ou seja, é um órgão, né, o nosso cérebro é um órgão que não vai se desenvolver. Então essa pessoa, ela está num contexto limitado, ela fica num contexto limitado de manifestação cognitiva. Né? Então isso aqui, por exemplo, pode ser uma consequência de alguém que se causa um suicídio numa vida anterior. Então fica evidente que desse modo, que mesmo na possibilidade de o feto ser portador de lesões graves e irreversíveis, físicas ou mentais, o corpo é instrumento que o espírito necessita para a sua evolução, pois que somente na experiência. Então aqui você vê como uma coisa casa na outra. Então, há tempos atrás, ou isso ainda acontece, né? Você tem um abortamento de pessoas que não vai ter o cognitivo, né? Então hoje a gente tem, com a evolução nossa, graças a Deus, da nossa raça humana social, temos aí pessoas com autismo, temos pessoas com Down, que são as pessoas que mais trazem a demonstração de amor e de afeto àqueles que estão próximos dela. E nós aqui com cognitivo elevado, estudando, dando palestra, não sei o que, às vezes não damos a metade do afeto que esses seres dão. Mas é bem interessante que esse resultado provém das ações que a pessoa praticou em vida.
Não, a pergunta fala de por que a criação divina. Não, a criação divina foi perfeita, foi correta, não segundo o meu conceito, mas segundo as leis naturais, mas isto é resultado da própria ação humana. Sim, sim. Porque Deus queria. Não. Dentro da doutrina espírita é muito importante entender que você traz para si o que você plantou. Pode não ser nessa encarnação, que nessa encarnação está todo mundo com dosinha de você. Mas que você plantou, criou, se suicidou ou criou aborto, tá? Exatamente, e aí ele continua aqui, ó. Então, o que o espírito necessita para a sua evolução, pois que somente na experiência encarnatória terá condições de reorganizar a sua estrutura desequilibrada por ações que praticou em desacordo com as leis divinas, dá-se também que ele renasça, né? Então é exatamente isso, mas veja o ponto, né? É que aqui eu separei, aqui a gente tem o ponto do abortamento, né? Quando isso acontece, pessoas assim, você teve um grande período na história humana de abortar esse tipo de criança, né? Esse tipo de feto que ia se desenvolver como cretinos ou idiotas na linguagem daquela época. E aí você também tem as lesões que ficam nesses órgãos, mas este espírito, este ser, quando, lógico, você tem os que aceitam bem, né? Então é essa reflexão que eu estou trazendo para o mundo, para o tempo de hoje, quando a sociedade abraça, quando a gente até mudou o jargão de falar de cretinos e idiotas, né? A gente, veja, quando a gente muda o nome das coisas, significa que algo está evoluindo, né? Então hoje nós abraçamos o que naquela época eram pessoas consideradas cretinos e idiotas e somente, elas poderiam sofrer aborto, elas poderiam sofrer várias concepções de opressão da nossa cultura daquele período, e isso acontece hoje com outras linhas relacionadas à nossa relação social. E aí a gente vê o seguinte: elas fizeram tudo aquilo, elas podem ter sofrido todas aquelas ações, elas podem ter nascido de ações delas da vida passada, que elas praticou em desacordo com as leis, que posso ter cometido um aborto, né? Posso ter cometido um suicídio, ou em coletivo, posso ter ajudado alguém a se suicidar, ou posso ter ajudado a uma mãe a abortar. E aí a gente entende a justiça divina. Numa questão só, a gente coloca várias questões da nossa relação humana. Por isso que eu, particularmente, sou muito fã da doutrina espírita. Porque ela faz a gente refletir. É algo que a gente tem em nossas mãos, que a gente pode navegar conforme nosso grau de evolução. Na verdade, ela embasa o nosso grau de evolução, né? Porque tem questões que a gente nem imagina o quanto elas trabalham o nosso lado interno. A análise de uma questão, a avaliação de uma situação como o aborto e como o suicídio, que nós, enquanto encarnados, entendemos que é algo que acontece lá do lado e com qualquer um, a gente percebe que está à mercê de todos, por questões psíquicas, por questões de reencarnação, por várias questões que fazem com que a gente se volte e fale: ai, mas isso é injusto. Só que quando você olha para a questão da lei divina, que é imutável, você está à mercê de tudo e sem o julgamento do outro. É o auto-julgamento. Isso é muito importante. Entendeu? E aí é que está aonde eu sou... Vou usar a palavra débito, né? Para não sair aqui do ponto de equilíbrio para a euforia, né? Mas por isso que eu fiz uma pesquisa na internet para poder trazer esse assunto um pouquinho fora do livro. Porque você vê
que assim, aqui não estamos julgando se o aborto é pecado ou não. Não estamos julgando, não estamos limitando a uma palavra. E nem condenando. A doutrina, quando fala nós, é porque a gente está aqui falando em nome da doutrina dos espíritos, né? Então a gente tem que assumir esse papel nosso. Porque a gente não está limitando e julgando o aborto. A gente está trazendo a partir de Kardec, que não é uma construção nossa, é a partir de Kardec. Então a obra tem que ser dada ao Criador. Então essa é uma criação de Kardec, veja, do século XVII. E a gente está num período que tudo isso é muito discutido, o aborto e o suicídio. E a gente está aqui mostrando para amanhã uma ou mais pessoas poderem ver, e as pessoas que estão aqui presentes, encarnados e desencarnados, fazer a autorreflexão. Então, quando a gente fala de ciência, a ciência é isso. Você vai ter várias pessoas estudiosas no mundo defendendo e trazendo uma tese. E eu, enquanto ser individual, preciso ir atrás desse conhecimento para eu poder ter o meu comportamento mais elevado. Quando a gente fala de estudar e de conhecer, é isso. Quando a gente fala da doutrina dos espíritos, é uma junção de muitos conhecimentos. Quando a doutrina dos espíritos fala da pluralidade das existências, também fala da pluralidade dos conhecimentos, para a gente formar pessoas, para a gente formar seres, para a gente mudar a cabeça das pessoas. Mas não mudar um país ou uma cidade, é as pessoas. Porque é a partir das pessoas que a gente muda tudo. Então não é discutir se o aborto é certo ou se o aborto é errado. É o mérito do ato do indivíduo, né? E aí a gente vai avançar aqui, porque senão não vai dar tempo. 687, indo sempre a população na progressão crescente que vemos. Chegará um tempo em que seja excessiva a terra? Não, Deus a isso provê e mantém sempre o equilíbrio. Ele, coisa alguma inútil faz, o homem quer apenas ver um canto do quadrado da natureza, não pode julgar da harmonia do conjunto. O universo. Aqui eu não vou aprofundar, né? Eu vou deixar só esse ponto aqui, mas basicamente é o seguinte: Deus te dá os recursos. Você usa esses recursos sempre buscando equilíbrio. A partir do momento que eu só me vejo e não vejo o restante, eu não vou ter equilíbrio. E isso é em todas as relações humanas, com uma ou mais pessoas para 7 bilhões de pessoas que temos hoje. Então, esse é um ponto que eu acho muito importante, a reflexão. E eu mantive essa questão aqui porque ela também está dentro dessa questão do aborto e do suicídio, porque quando eu me vitimizo sobre a sociedade, eu posso cometer um aborto ou ajudar no abortamento e posso cometer o meu suicídio. Então, muitas vezes é mais responsabilidade de quem faz. Não estou aqui colocando a culpa e o peso sobre a mãe, estou falando do sentido geral, tá? E neste sentido geral, nós temos que ter responsabilidade com aquela oportunidade que Deus nos deu. Simples assim, sem entrar no mérito se quem é vítima ou quem é o causador. Conclusão. Então aí entra numa questão, né, que então a gente traz aqui a afirmação da doutrina espírita, quando a gente na doutrina espírita não tira nenhuma opinião para influenciar na sociedade uma decisão coletiva. O que a doutrina traz é o seguinte: é um ponto sobre uma situação e uma ferramenta dentro da humanidade, aonde se mostra as consequências, mas sempre reforçando. A questão é individualizada. Então, fazendo aqui uma conclusão, né? O direito da mulher, invoca-se o direito da mulher sobre o seu próprio corpo como argumento para a descriminalização do aborto, entendendo que o filho é propriedade da mãe. Não, tem identidade própria e ele é quem decide se ele deve viver ou morrer. Não há dúvidas quanto ao direito da escolha da mulher em ser mãe ou não. Esse direito ela exerce com todos os recursos que os avanços da ciência têm, propiciando antes da concepção, quando passa a existir também o direito de outro ou ser que é do nascituro, ou
do recém-nascido, né? O direito à vida, que se sobrepõe a outro. Estudos científicos recentes demonstram que, o quanto já se saiba há muito tempo, o feto é uma personalidade independente que apenas se hospeda no organismo materno. O embrião é um ser tão distinto da mãe que, para manter-se vivo dentro do útero, necessita emitir substâncias apropriadas pelo organismo da hospedeira como objetivo de expulsá-lo como corpo estranho. Consequência do aborto. Após o abortamento, mesmo quando acobertado pela legislação humana, o espírito, né, rejeitado pode voltar-se contra a mãe e todos aqueles que se envolvem. Ou seja, todos aqueles que se envolvem. No caso, por exemplo, uma obsessão. Né? Na interrupção da gravidez, daí dizer como Emmanuel, né? Emmanuel é o mentor, né? Enfim, que fez diversos livros com Chico Xavier psicografando, né? Então ele diz lá, vida em um dos textos, né? Em Vida e Sexo, psicografado por Francisco Cândido Xavier, Chico, né? Admitimos que seja suficientemente breve meditação em torno do aborto delituoso para reconhecermos nele um dos fornecedores das moléstias de etimologia obscura e obsessões catalogáveis na patologia da mente, ocupando vastos departamentos de hospitais e prisões, mulheres e homens acompliciados nas ocorrências do aborto criminoso. As energias psicossomáticas com intensos desequilíbrios, sobretudo dos centros genésico, implantando nos tecidos da própria alma a sementeira de males que surgirão ao tempo certo e que ocorrem não só porque o remorso se eles estranhas no ser, mas também porque assimilam inevitavelmente as vibrações de angústia e desespero de revolta e vingança dos espíritos que a lei lhes reserva para os filhos. Essa realmente cabe no estudo mais aprofundado. Sim, então, por quê? O que a gente... Porque e é aquilo que fala naquela questão na 362, são esses tipos de consequências. Então, assim, quando a gente fala, quando a doutrina espírita aborda esta questão do aborto e do suicídio, e aí eu estou aqui frisando que é importante que a gente observe do aspecto individual, não coletivo, e aí por isso que eu trouxe um pouco da questão dos direitos da mulher, para mostrar que a doutrina espírita entende isso. Por isso que a doutrina espírita, ela reforça que essa é uma questão individual, aonde a doutrina espírita, através de Kardec, traz todos os conhecimentos e o embasamento científico que a gente tem dos estudos de Chico, alguma coisa de André Luiz, e outros que podem surgir ou já existem, né, que é um mundo vasto, né, sem limites, a gente entender que tudo aquilo que a gente fala em outros aspectos, quando a gente fala de energia, de trocas, de pensamento, o espírito pensa. Se ele é um ser limitado porque é uma criança em formação em feto, mas ali ele tem sentimentos, eles têm as sensações, eles têm a consciência que eles estão sendo concebidos. Se algo é interferido e essa interferência, tanto causado que pode ser pela mãe e pelo coletivo, veja que em outras questões ele sempre reforça do homem ou daqueles que estavam envolvidos, está reforçando. A responsabilidade não é só da mãe. Isso você pode gerar um processo de obsessão muito grande. Então, às vezes, por isso que a doutrina fala que ninguém volta para trás, mas que a gente pode parar, a gente pode. E isso pode causar uma pausa no desenvolvimento desse ser. É nesse sentido que a doutrina dos espíritos fala. A doutrina dos espíritos, ela não fica limitada a falar sobre a procriação. Quando a gente fica parado falando só sobre a procriação, a gente está mais uma vez colocando uma discussão, opiniões coletivas. Quando a doutrina dos espíritos traz essa reflexão aqui, quando Emmanuel diz tudo isso no livro Vida e Sexo, a gente tem que, de novo, aí é o que eu reforço de novo, é olhar isso
individualmente. Porque somos seres individuais e todos os nossos atos, eles não geram consequências coletivas. Geram também, mas eles geram primeiro a consequência individual. Se uma e mais de 1 milhão de indivíduos fazem a mesma ação, nós vamos ter um resultado coletivo. E aí é quando a gente caminha dentro desse processo da regeneração planetária. Por isso que a gente precisa trabalhar individual a mudança do coletivo. Porque 1 mais 1 vai se formar 1 milhão, 1 bilhão. Conclusão, considerações legais ou jurídicas, né? Então, venho aqui explanar e não ficar limitado a uma questão onde algumas pessoas que possam nos ver entender isso como apenas um processo de religião. Não. A evolução humana, a evolução de consciência de cada um de nós gera alterações culturais e mudanças políticas. Então existe uma alteração no Código Penal, onde vai ser revista várias questões. Não vou entrar em detalhes. Direito à vida. O direito à vida é amplo, então isso aqui é um processo legal também. O direito à vida é amplo, irrestrito, sagrado em si, consagrado mundialmente. No que tange o direito brasileiro, a inviabilidade do direito à vida acha-se prevista na Constituição Federal, artigo 5º. Não vou entrar em detalhes. Então veja, isso aqui, direito à vida, saiu de algum lugar. No período medieval, a sociedade era movimentada pelas religiões, né? Hoje temos um mundo mais contemporâneo onde a religião virou um indivíduo. Então, por isso que todas as discussões do que é certo do que é errado, primeiro precisa partir de nós com nós mesmos, a reforma íntima, para isso se agregar na sociedade e a gente mudar a sociedade, né? Então, essa é a conclusão. Aqui está aonde eu tirei esses artigos, né? Então, uma opinião minha aqui, questões a serem analisadas individualmente, analisadas caso a caso, né? Quem sabe um dia a nossa lei dos homens não vai chegar nesse contexto. Já existe alguns países que estão nesse contexto, olhando o aspecto individual, moral e a vida. Moral, as minhas intenções, para as minhas ações. E aqui vou fazer uma passagem no suicídio, rápido, né? Sem discussão. Também só uma reflexão. O suicídio voluntário é considerado pelo Espiritismo como uma transgressão da lei divina, como falei aqui na introdução. O homem que é vítima do abuso de paixões, que ele sabe apressarão o seu fim, cometendo também suicídio. Suicídio moral, como é chamado pelos espíritas, ele é mais um culpado, inclusive, do que aquele que se mata por desespero, pois teve mais tempo de raciocinar. É o caso dos vícios como dependência de drogas. O louco que se mata, segundo os kardecistas, não sabe o que faz, portanto comete suicídio involuntário e inconsciente. Kardec e seus seguidores, para Kardec e nós, né? A incredulidade, a simples dúvida em existências futuras e as ideias materialistas são os maiores provocadores do suicídio. A espiritualização de toda a sociedade seria antidogmática, né, vamos dizer assim, mais eficaz contra essa prática, por sua própria visão da existência que compreende: o homem não é apenas corpo físico, sua verdadeira essência é o espírito. O espírito é criado por Deus, que criou todos os mesmos direitos e deveres para progredirem os seres felizes. Tudo o que escolhemos é fruto do que plantamos. O sofrimento é resultado de nossos próprios erros, presentes e do passado. A vida é excepcional oportunidade de crescimento. Deus nos dará quantas oportunidades forem necessárias, que é questões que a gente viu na questão 662 lá. O tempo é a bênção máxima, mas capaz de resolver a forma eficiente todos os problemas. Buscar esse tipo de solução para qualquer crise, na visão espírita, é um meio equivocado, pois acaba trazendo ao suicida ainda mais transtorno, que é o que Emmanuel diz lá para a gente, né? No caso do aborto. Depoimentos de espíritas que se suicidaram, diz Kardec, demonstra que seus problemas continuaram depois da morte física, com agravantes, que é o que tem lá no céu e inferno.
A persistência do laço que une o espírito ao corpo seria mais longa, provocando a perturbação do espírito que pensaria ainda mais estar entre os vivos. Esse estado de angústia poderia, em alguns casos, durar tanto tempo quanto a vida interrupta, que é interromper. E aí é onde ele pode sentir o seu processo de decomposição. A tendência para o suicídio pode ser reflexo do ativismo. A pessoa já o teria cometido em vidas passadas. Pode sim. A gente pode vir com essa predisposição. Ressurgirá essa inclinação ou influências obsessivas, que é uma auto-obsessão, que induzirá ou incentivarão o suicídio. Confiar no amor de Deus, na caridade de Jesus, eis o meio mais eficaz para administrar crises, por mais perturbadoras que possam parecer, e prega o Espiritismo. Então também, isso aqui inclusive é uma pesquisa acadêmica, tá? E é isso. Então, agradeço a participação de todos, encarnados e desencarnados. Vamos fazer uma prece de encerramento, agradecendo ao nosso Mestre Jesus, ao nosso Criador que nos concede a vida, trazendo a paz e a tranquilidade para que possamos passar pelas tribulações da vida. Agradecemos a espiritualidade desta casa, Senhor Leocárdio, a Falange de Maria, nosso irmão Abu de Malek e todos os nossos antepassados que estiveram aqui na construção desta casa, em ciclos passados, e que nos deu a oportunidade de estarmos hoje aqui, neste ciclo que estamos de progresso, de evolução, de consciência, de estudo, de aprimoramento da nossa personalidade. Agradecemos a toda essa oportunidade, na prece de Maria, agradecemos o amparo que tivemos e pedimos que toda essa proteção possamos levar aos nossos lares, que possamos voltar melhores do que estivemos aqui. Ave Maria, cheia de graça, Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, filhos amados, agora e na hora de nossa passagem, que assim seja. Graças a Deus, fé, equilíbrio em todas as direções. Que assim seja.